Paz e graça, amados irmãos. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na tua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por estar na tua presença e na presença dos meus amados irmãos. Obrigado por mais esta oportunidade de estar a compartilhar a tua palavra com os meus irmãos e com as pessoas que me veem, Pai. Pai, agora peço também que sejas com cada pessoa, Pai, que nos ajudes a fortalecer-nos na tua santa palavra, a alimentar-nos da tua santa palavra. E é tudo o que eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, queria-vos pedir que tudo que eu tivesse a dizer que não esteja de acordo com a palavra ou com o assunto, em nome de Jesus digam, pois também sou homem para errar. E também vos queria pedir em vossas orações se lembrassem de duas coisas. Do meu projeto da minha noiva de despertar à geração eleita. E também queria-vos pedir que orassem pelo povo de Israel e de Jerusalém. E também queria mandar abraços para todos vocês, sem exceção. Em especial um para o Samuel Correia, para o seu pai, o pastor Luís Correia, e para o pastor Luís Rocha. Amados, muitas vezes nós nos afligimos com aquilo que temos que comer. Às vezes alguém nos pede comer, ou alguém pede beber, e muitas vezes nós pensamos, e para mim, não tenho nada para mim. Mas muitas vezes nós esquecemos de uma coisa, esquecemos que Jesus nos ensinou que não nos preocupemos com aquilo que havemos de comer, de vestir ou de beber, porque o Pai trataria disso tudo. E uma das passagens que para mim pode ser referenciado a essa mesma passagem é de Elias e a viúva, quando ele falou à viúva e a viúva atendeu ao que ele quis, ao que ele pediu, e ela teve a sua recompensa. E era isso mesmo que eu queria falar hoje, que é em 1 de Reis 17, do versículo 8 ao versículo 24, e diz: Elias e a viúva de Serepta. E então o Senhor disse a Elias: vai para a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fixa-te aí. Já dei a ordem a uma viúva de lá para te dar de comer. Elias pôs-se então ao caminho em direção de Sarepta. Ao chegar às portas da cidade, viu uma viúva que apanhava lenha. Chamou-a e disse-lhe: por favor, traz-me um pouco de água para beber. Ela ia buscá-la, mas ele chamou-a e disse: traz-me também um bocado de pão. Mas ela respondeu: juro-te pelo Senhor teu Deus que não tenho pão cozido. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa almutilha. Vim aqui para apanhar 2 cavacos para levar para casa e preparar o pouco que tenho para o meu filho e para mim. Será a nossa última refeição. Depois morreremos de fome. Mas Elias respondeu-lhe: não tenhas medo. Vai lá fazer o que disseste. Mas primeiro faz um pãozinho e traz-me. Depois preparas o resto para ti e para teu filho. Porque o Senhor Deus de Israel declara o seguinte: não se achará a farinha na panela, nem azeite na almutilha, até ao dia em que eu, o Senhor, enviar chuva a este país. A viúva foi como Elias lhe tinha dito, e tanto ela e o filho como o profeta tiveram o necessário para comer. E por muito tempo a farinha não se acabou na panela, como nem o azeite na almutilha, tal como o Senhor tinha dito, por meio de Elias. Algum tempo depois, adoeceu o filho da viúva, e a doença agravou-se, tanto que ele acabou por morrer. A mãe disse então a Elias: que fiz eu, profeta de Deus?
vieste à minha casa para me lembrares os meus pecados e para matares o meu filho? E Elias respondeu-lhe: Dá-me cá o teu filho. Tirou-lhe o filho dos braços, levou-o para o seu quarto no andar de cima e deitou-o na sua cama. Depois orou ao Senhor em voz alta: Senhor meu Deus, esta viúva acolheu-me em sua casa. Queres torná-la realmente infeliz, matando-lhe o filho? Em seguida, estendeu-se 3 vezes sobre o menino e orou de novo ao Senhor: Senhor meu Deus, suplico-te que restituas a vida a esta criança. O Senhor atendeu à oração de Elias, restituiu a vida à criança e esta começou a respirar. Elias pegou na criança, levou-a para baixo, entregou-a à sua mãe e disse: Olha, o teu filho está vivo. E a mulher respondeu: Agora reconheço que és um profeta e que aquilo que tu dizes em nome do Senhor é verdadeiro. Amados, aqui é um exemplo não só de compaixão e daquilo que Jesus tinha dito, que nada nos faltaria, mas também um outro, aqui exemplos que nós podemos ver. Primeiro, Elias estava com fome. Elias já não havia comer, já não havia nada. E Elias então foi, como Deus lhe tinha dito, para ir à mulher. Elias então disse à mulher para lhe fazer um pão. Pediu-lhe água e pediu-lhe um pão. Mas a mulher foi-lhe verdadeira e disse: Eu juro pelo Senhor vivo ou pelo Senhor teu Deus, peço desculpa, juro pelo Senhor teu Deus que só tenho um punhado de farinha e um bocado de azeite, vá. E só vim apanhar lenha para fazer isto e aquilo para o meu filho, e aí morreremos. Mas Elias então profetizou para ela: faz o que tu disseste, mas antes vem e traz-me isto, e não faltará nem azeite, nem na tua botija, nem pão ou nem farinha na panela. E assim foi. Primeiro de tudo, a mulher, quando disse o Senhor teu Deus, ela já reconheceu, ouviu. O Senhor já tinha dito a Isaías, sim, a Elias, peço desculpa, a Elias, que tinha dado ordem à viúva. A viúva foi verdadeira, mas trouxe do pão. Mas a mulher também reconheceu, ouviu que ele tinha algo diferente. Porque nós crentes temos sempre algo diferente. E aí ela disse-lhe: o Senhor teu Deus. Não quer dizer que Deus seja só de um e do outro. Não, Deus é de todos. Mas uma coisa é certa: não lhe faltou e a mulher ficou contente. Ficou, uau, afinal ele tinha razão. Fiz bem de lhe dar o pão primeiro. Ou seja, mais uma vez podemos ver, como Jesus disse: não se preocupem com a questão de vestir ou de comer e de beber. Preocupem-se com o mal de cada dia. E aqui foi a prova. Depois disso, outra coisa. A obediência também trabalhou aqui. Ela podia ser outra e dizer: não, então só tenho para mim, agora vou estar a fazer o que tu me mandas, não te conheço lá nenhum. Mas ela teve compaixão e obedeceu ao homem do Senhor e fez aquilo que o profeta disse. Depois, aí, mais uma prova. E que prova terrível veio sobre a viúva. O filho adoeceu. Depois do filho adoecer, morreu. Agora, há aqui uma outra coisa que eu também acho interessantíssima nesta viúva. Que ela aqui perguntou, mas a mãe disse a Elias: que te fiz eu, profeta de Deus? Vieste à minha casa para me lembrares os meus pecados e para matares o meu filho? Eis aqui uma coisa que ela fez que para mim é mais de valor. Se para mim é mais que valor, então imaginemos para Deus. Ela aqui disse: vieste para me lembrar do meu pecado. Ou seja, ela reconheceu que era pecadora.
E depois Elias pediu-lhe o filho e restituiu o filho. Ele não, Deus restituiu o filho por ele. E aqui a mulher então disse: agora reconheço que és um profeta e que aquilo que tu dizes em nome do Senhor é verdadeiro. Ou seja, aqui a mulher primeiro duvidou. Se calhar até quem sabe ela pensar: não vou dar nada, então, só tenho para mim. Mas há aqui uma coisa, amados. Ela fez e sem meios, toma. Agora há aqui uma coisa. Nós muitas vezes nos preocupamos com isto e com aquilo. Nós nos preocupamos se dermos um pãozinho àquela pessoa, ou se dermos um leite, ou seja o que for, estamos preocupados connosco. Então, e eu, o que é que eu vou ficar? Só tenho um pacote. A mulher também tinha só pouquinho de comer de cada, de azeite e um punhado de farinha. Ou seja, ela só tinha isso. No entanto, ela não questionou mais. Quando Elias disse: vai e não te faltará isto e aquilo, então faz isto e traz e não vai faltar. Aí ela trouxe e não olhou a meios. Nós muitas vezes não fazemos esses atos, nem demonstramos esses atos. E muitas vezes nem sabemos se a pessoa que lá vem também traz um recado para nós do Senhor. Muitas vezes nós não podemos ouvir, mas Deus pode levantar uma pessoa qualquer para trazer um recado. E nós muitas vezes rejeitamos esse recado. Rejeitamos, às vezes, bênção. Porque Elias trouxe bênção para aquela viúva. Duas. Primeiro, o filho morreu. Restituiu o filho. Depois, nunca mais lhe faltava comer. E não lhe faltou. Nós muitas vezes rejeitamos isso. Porque ou somos duros de coração, ou nos preocupamos connosco e com as nossas casas. E eu, o que é que eu vou ficar para comer ou vestir? Tenho pouca roupa, tenho pouco comer. A mulher também tinha pouco. No entanto, ela fez aquilo que o homem de Deus mandou fazer. Porque fosse um homem comum, quem sabe, ela até nem fazia nada. Mas foi um homem que Deus mandou. E é isto que devemos pensar duas vezes. Muitas vezes rejeitamos uma bênção ou um recado que o próprio Pai tem para nós e que nós muitas vezes não percebemos, mas pode usar outra pessoa e nós muitas vezes o rejeitamos. E devemos sempre pensar duas vezes. Falta-nos isto, falta-nos aquilo, mas vem-nos pedir. Olha a viúva. A viúva teve azeite e farinha e nunca lhe faltou. E assim, conforme a mulher foi para o profeta, ou para outra pessoa, para um estranho, para todos os efeitos era um estranho que não o conhecia, assim Deus também foi com ela. Como Jesus disse, tudo o que fizer, quando der um copo d'água, um copo d'água a um destes pequeninos, aí fazem isso por mim. E aqui está a prova. E lembrem-se disso. Muitas vezes o que nós fazemos, até por uma pessoa que esteja na rua cheia de feridas e a cheirar mal, é um destes pequeninos que o próprio Jesus referiu. Ele quando curava e quando pregava, ele também disse que não vinha chamar os justos, ou os que achavam que eram justos, ao arrependimento, mas sim os pecadores ao arrependimento. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre. E vê esta passagem da Elias e a viúva de Sarepta desta forma. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.